Olá, gente, boa tarde. Eu estou gravando essa aula aqui, né, para dar continuidade ao nosso assunto. A gente falou aula passada sobre as Forças Armadas, né, o artigo 142 da Constituição. Falamos sobre a segurança pública um pouco e fizemos uma explanação sobre a decretação da garantia da lei e da ordem, né, em que ocasiões ela é possível, como é que se dá, né, essa decretação, e sobre o decreto de intervenção federal, fazendo essa distinção, né, usando alguns exemplos, e inclusive quando se falou de intervenção, usamos o exemplo do caso do Rio de Janeiro, que teve uma intervenção federal já no final do governo do presidente Michel Temer. Tá? E o assunto de hoje, né, a gente vai começar falando de garantias fundamentais, né? Qual a distinção, qual a diferença entre direitos e garantias fundamentais? Tá? Eu sei que você já tem uma noção, né, um pouco sobre isso, já foi falado um pouco sobre isso em Constitucional 1, já foi falado pela professora Patrícia, né, mas eu quero trazer pontuar algumas situações para a gente poder ter uma convicção do que é o direito fundamental e o que é uma garantia fundamental. Tá? Quais são as particularidades de cada um? Então, assim, a gente vai fazer aqui uma introdução, né, um pouco histórica, para que vocês compreendam, né, até chegarmos ao assunto, né, propriamente dito. Então, assim, o que se entende por direitos fundamentais? Tá? E aqui é necessário que a gente entenda que os direitos e garantias fundamentais, né, como o próprio nome já revela, são direitos garantidos, né, hoje a todos os seres humanos, né, enquanto indivíduos de quê? Indivíduos de direito. Né? Todo ser humano ele traz consigo, né, segundo a Constituição, desde a sua concepção, direitos. Né? Então, assim, a gente sabe que, quando se fala de direitos e garantias fundamentais, né, trata-se de garantias formalizadas ao longo do tempo. Né? Conforme a evolução, esses direitos, essas garantias, elas vão sendo, né, tendo maior ênfase, sendo ajustadas, adaptadas por conta da dinâmica que o próprio ser humano traz consigo. Então, assim, são garantias formalizadas ao longo do tempo, inerentes a quem? Aos indivíduos, né, em geral. E então eles acostumam, né, andar atrelados às concepções de direitos humanos, né, já que falam especificamente do indivíduo, dos seres humanos. Historicamente, essa conceituação de direitos e garantias, ela teve origem lá na Revolução Francesa, né, que foi o primeiro grande marco na conquista de direitos e garantias fundamentais. Mas também, não só das direitos e garantias fundamentais, mas também da elaboração de um plano de direitos humanos. Né? Então você percebe que desde a origem, desde quando se começou a falar de direitos e garantias fundamentais, ela vem atrelado sempre ao ser humano, a garantia algo ao ser humano e a dar o direito, fazer, né, conhecer, garantir o direito ao ser humano. Isso porque a gente viu, né, ao longo da história, né, nós vimos que nós passamos lá pelos povos ágrafos, nós fomos fazendo toda aquela evolução e a gente percebeu ao longo da história toda do direito, ao longo do tempo, que o ser humano bastava uma divergência entre tribos, entre grupos, para que se matassem uns aos outros, se disseminassem, né, às vezes povoados inteiros. Então, assim, durante muito tempo não se havia respeito aos direitos que aquele ser humano individuais, que aquela pessoa trazia. Né? Não havia garantia alguma também daquele direito. Né? Era um Estado, né, como a gente viu lá na lei de Italião, né, no Código de Hammurabi, que era olho por olho, dente por dente. Então houve a necessidade, isso começou com a Revolução Francesa, tá, como forma de garantir, né, direitos ao homem, direitos individuais e garantias também fundamentais ao homem, ao cidadão, ao ser humano. Né?
E aí, por conta da Revolução Francesa, de todos os ideais que ela trouxe, né, de garantir esses direitos e essas garantias ao indivíduo, né, daí derivou também a Declaração Universal do Direito do Homem e do Cidadão, né, que ela data de 1948. Então, embora não se tratasse ainda de uma compilação de direitos, que a gente for ver lá para frente só, de fato, universal, né, para todos os seres humanos, já revelava na Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, já revelava uma tendência, né, à universalização dos direitos, como forma de garantir mesmo ao homem, né, os seus direitos fundamentais em qualquer lugar do mundo. Né? Então, com base nisso, em 1948, publicou-se a dita Declaração dos Direitos Humanos, né? completando 70 anos, eu acho, completou em 2018, hoje 2020, 72 anos. Né? A Declaração dos Direitos Humanos, isso em 1948. Né? E ainda continua a ser uma definição, né, que impacta, na realidade, o direito de um modo geral. Por quê? Porque estabelece direitos independentes de diferenciação de cor, de raça, de gênero ou de condição econômica. Tá? Então, apesar de ser da prática jurídica, né, a prática jurídica ainda trazer, evidenciar ainda que existem tais diferenciações e essas diferenciações exercem influência na consolidação e na aplicação do direito, né, é uma medida, né, para garantir, na realidade, que busca garantir essa Declaração dos Direitos Humanos, veio garantir um mínimo de igualdade entre os indivíduos. Né? Então, os direitos e garantias fundamentais, né, são entendidos como um conjunto de preceitos, tá, conquistados com o avanço das sociedades jurídicas e hoje positivadas. Tá? Então percebam isso, direitos e garantias fundamentais são entendidos como esse conjunto de preceitos, né, com avanço conquistados ao longo do tempo, pelo avanço da sociedade jurídica, né, e hoje positivado na norma. A gente aqui no caso do Brasil, nossa Constituição de 1988, né, ela reflete isso, né, ela que foi estabelecido justamente na Carta dos Direitos Humanos de 1948. Ela trouxe rol de direitos e garantias fundamentais, né, para a manutenção do nosso ordenamento jurídico. Então você percebe que a nossa Carta Magna, a nossa Constituição, ela traz na sua essência essas garantias, né, direito, tanto as garantias fundamentais quanto os direitos dos seres humanos. Então, já justamente tomando como parâmetro a Carta dos Direitos Humanos de 1948. Tá? Então, qual a diferença que a gente está falando? Qual a diferença entre direitos humanos e direitos fundamentais? Tá? Já que a gente fala das duas coisas praticamente juntas, né? Então, assim, há uma estrita relação, primeira coisa que a gente tem que entender, entre os direitos humanos e os direitos fundamentais. Né? Então, é preciso discutir o quê? Se os direitos e garantias fundamentais são sinônimos desses direitos humanos. É isso que a gente vai deixar bem claro aqui. Então, assim, pode ser difícil ver uma diferença a princípio, né? Mas desse modo assim, é difícil a gente separar, porque ambos visam o quê? A proteção, né, inerente ao ser humano. Então, assim, eles trazem essa similitude, né? Então, assim, mas assim, no geral, os direitos humanos, eles fazem o quê? Eles fazem uma referência ao conjunto de direitos e garantias inerentes aos seres humanos. Né? Mas esse caso, ela é estabelecido em nível internacional, os direitos humanos, ok? Então, são aqueles direitos previstos na Declaração dos Direitos Humanos, né, da ONU, da Organização Nacional, né, das Nações Unidas, da Organização das Nações Unidas. Então, assim, ela diz mais especificamente a esse direito internacional, né? E eles são assimilados por todas as nações que assinam e reconhecem a declaração. Então, tratam-se, enfim, de valores essenciais à persecução de dignidade humana, ou seja, todos aqueles que se tornam signatários da Declaração de Direitos Humanos, lá de 1948,
né? A nível internacional, diversos estados que compactuam com essa declaração, assim eles passam a ser signatários, ou seja, eles passam eles têm que ser agentes cumpridor das previsões trazidas por essa carta. Então, aí, quando se fala de direitos humanos, se fala mais nesse aspecto internacional, tá? E os direitos e garantias fundamentais, eles são inspirados nos pactos e acordos de direitos humanos, tá? São aqueles consolidados no nosso ordenamento jurídico brasileiro, né, com base, sobretudo, no princípio da dignidade da pessoa humana. Então, eles são além de garantias materiais e garantias formais, né, como a gente vê na Constituição de 1988. Perfeito? Então, assim, os direitos humanos, quando se fala de direitos humanos, especificamente, ele fala dos direitos, dos pactos firmados, daqueles países que se tornam signatários da Declaração de Direitos Humanos, isso em âmbito internacional, né? Então, assim, se reúne, por exemplo, na ONU e se cria uma norma, né, específica para resguardar os direitos humanos, numa área, seja, por exemplo, violência contra a mulher, seja violência contra a criança, resguardar a dignidade da mulher grávida, por exemplo, seja qual for, da pessoa com deficiência. E aí isso se decide na ONU, por exemplo, ou no país signatário, no país onde for feita a Assembleia da ONU, se decide lá, e todos os países que assinam, que aceitam esses tratados, eles se tornam signatários. Então, esses direitos existentes ali, gerados a partir da Organização das Nações Unidas, e todos os países que estão a elas ligados, eles se tornam direitos humanos. Então, se chama direitos humanos, ou seja, todos os países que são signatários, eles passam eles têm a obrigação de fazer cumprir aquilo que eles assinaram. Então, essa obrigação ela fica aberta, qualquer país pode aderir, né? E já garantias fundamentais, elas são inspiradas justamente desses pactos e acordos que são feitos fora do Brasil, né? Fora do Brasil, no qual o Brasil se torna signatário, né? E esses pactos firmados lá fora, eles aderem, eles são inseridos no nosso ordenamento jurídico brasileiro, né? Então, assim, sempre com base no princípio da dignidade da pessoa humana. Então, eles vão além das garantias materiais e formais, né? E passam a fazer parte do corpo da Constituição. Eles seguem, né? Eles são recebidos automaticamente pela Constituição, né? Com força de norma supralegal, ou seja, acima das leis ordinárias e abaixo da Constituição, né? E eles podem também ser votados com força de emenda constitucional. E aí eles seguem o mesmo rito da emenda constitucional. São levados à votação a 2 turnos, nas 2 casas, tem que ser aprovado por 3/5, né, dos parlamentares. Então, assim, tanto os direitos humanos quanto os direitos fundamentais, eles foram conquistados. Deixa eu ver bem aqui, está uma sombra aqui, coisa do sol, raia. Então, eles foram conquistas históricas, né? Tanto os direitos humanos quanto os direitos fundamentais. A doutrina costuma falar, então, em gerações, porque eles vêm evoluindo com o tempo, né? Então, em gerações, ou seja, marcos históricos que destacam as sucessivas progressões de direitos até a definição que a gente entende hoje, até aquilo que a gente vivencia hoje, né? Por exemplo, aqui a gente vai ver algumas dessas gerações. Eu quero que vocês anotem, façam as anotações, por exemplo, da primeira, conhecida como primeira geração, né? Essas gerações que são o quê? Garantias fundamentais e que são positivadas na Constituição, ou seja, fazem parte do corpo da Constituição. Os exemplos de gerações de direitos e garantias fundamentais são, a primeira delas, direitos civis e políticos, né, que foram o quê? Foram os primeiros direitos conquistados
e inclui o direito ao voto, né, e a liberdade civis, como a liberdade religiosa também. Tá? Então, essa é a primeira geração. A primeira geração, direitos civis e políticos. Né? A segunda geração são direitos sociais e coletivos, tá? Conquistados pelos movimentos sociais, né? E aí inclui, sobretudo, a dignidade, o direito à dignidade e a positivação de outros direitos humanos. E a terceira geração, né? Que são a geração transindividual, que refere-se a direitos mais amplos e recentes, como o direito ao meio ambiente, né? A preocupação crescente com a infância e a juventude. Tá? Então a gente percebe que com o processo de evolução histórica desses direitos e garantias fundamentais, né, foi havendo uma evolução, né, através das gerações que chama desses direitos e garantias. A primeira geração, direitos civis e políticos, a segunda geração, direitos sociais e coletivos, né, e a terceira geração, direitos transindividuais. Né, e para alguns doutrinadores, né, ainda existe os direitos de quarta e de quinta geração, né, que embora eles sejam mencionados, né, mas a gente considera sempre os mais clássicos, que são essas três gerações. Tá? Mas a gente tem que entender uma coisa, o direito ele não é estático, né? Ele não é estático. Então, assim, conforme a evolução do homem, conforme o homem vai convivendo em sociedade, essas gerações elas vão evoluindo também e vai se ajustando. Então, para alguns doutrinadores ainda existem direitos de quarta e de quinta gerações. Tá? Eu vou encerrar o vídeo aqui e vou passar para um segundo vídeo, onde a gente vai dar continuidade no assunto e eu abordo mais um pouco sobre isso. Ok? Abraço.